Olá, seja bem-vindo a mais um programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Hoje nós estamos em São Paulo, no bairro de Vila Formosa, e vamos falar com Alcides Navarro, um sobrevivente da dependência química. Depois de muita luta, Alcides está há mais de 17 anos limpo e nunca teve recaída. Alcides, há mais de 17 anos limpo e nunca teve uma recaída. Na verdade são 17 anos e 9 meses, né? E graças a Deus nunca tive uma recaída. Quase atingindo a maioridade. Se Deus permitir, agora em novembro, dia 16 de novembro, eu atinjo a maioridade em sobriedade. Quando você se envolve pela primeira vez com as drogas? Muito da infância para a adolescência, né? Na realidade, eu lembro, quando eu tinha uns 11 anos de idade, meu pai costumava jogar bilhar com os amigos, e eu e um filho de um outro amigo de meu pai, nós roubávamos já a bebida e ficávamos consumindo álcool embaixo da mesa, né? E sentia aquela sensação de tontura, e aquilo foi indo progressivamente, né? Então foi com 11 anos o contato com o álcool, depois aos 13 foi indo, né? Foi progredindo, né? Fui conhecendo outros tipos de droga e aí foi, né? Sua família era bem presente na tua vida? Não, uma família meio desestruturada, né? Uma família pobre. Meu pai, ele era alcoólatra, né? A mãe semi-analfabeta, 2 irmãs, a gente passava uma dificuldade, mas, tipo assim, não tinha aquela cobrança, né? Os filhos naquela época eram criados assim, livres, na rua, soltos, né? Eu nunca tive assim uma orientação, vamos dizer assim, de pai, mãe. E o álcool, até hoje, tem, culturalmente falando, ele é muito presente dentro das casas. Não é considerado uma droga para as pessoas, né? Mas é uma droga devastadora, né? Acho que o álcool, assim, a cultura do país deveria ter propagandas, assim, tipo, que nem do cigarro, né? Teve recentemente propagandas dizendo dos malefícios de se consumir a nicotina. Deveria ser feito com álcool aqui no país. A estatística que tem no Brasil é que os jovens entram no álcool com 12 para 13 anos. Justamente. Você também Comecei encaixa com 11 anos. Com 11 anos. E aí foi, né? Aí foi desencadeando todo aquele processo. Depois foi pro tabaco? Não, o tabaco veio depois, né? Depois. Teve a cannabis, né, primeiro, Tá. E depois o tabaco, né? Porque na época eu gostava de fumar e aí para tirar o cheiro, sabe? Às vezes eu pegava um cigarro de alguém e aí acabei viciando na nicotina também. Vocês eram em quantos irmãos? São 2 irmãs mais velhas, eu sou o caçula de uma família de 2 irmãs, né? Tá. Elas não tinham envolvimento com álcool e drogas? Não, nunca tive. Assim, a minha irmã mais velha, ela sempre consumiu álcool, mas nunca teve problema com o álcool. De uma maneira social. Com certeza. Né? E a minha irmã do meio, ela nunca consumiu. Já por meu pai ser alcoólatra, acho que ela tinha um trauma, né? E ela nunca gostou de álcool. Logo na adolescência, você já tem problemas com o álcool, por exemplo, na escola? Com certeza. Perca de produtividade, né? Já não conseguia acompanhar o ensino que era passado, falta de responsabilidade, de não frequentar a aula. Já comecei a ter problema logo cedo. Com o álcool, porque eu era muito jovem, então a gente cabulava a aula para ficar bebendo, entende? E aí, meus pais, eles não eram frequentes na escola, nem sabia se faltava um lápis, se não faltava, entende? Você, depois da maconha, começa a usar que tipo de droga? Aí teve outras drogas antes de chegar. Depois da maconha, na realidade eu gostava de jogar futebol e eu conheci uma droga que ela até extinta já, chamava Gluconergan. A gente aplicava, era uma droga à base de tiaminose, então você tinha disposição para jogar bola. Gluconergan, só a título de conhecimento para quem está nos assistindo, era um energético que os esportistas usavam para ter mais disposição. Ele era aplicado na veia, né? E a gente tomava muito isso aí.
Só que como ela era a base de tiaminose, então ela dava muita sede. Tá. Então o consumo de álcool aumentava. Né? Eu bebia, sempre tive uma boa resistência ao álcool. Então eu bebia muito mesmo, muito e sem ficar alterado. Por quanto tempo você usou o Glucoenergan? Ah, foi um longo período, viu? Acho que dos 15 até os 25 anos, mais ou menos. Você pegou a fase também da cocaína injetável? Isso, então, porque aí é que tá. Quando apareceu a cocaína, né? Porque não era assim que nem é hoje, né? Era muito raro. Né? O comércio era caro. Mas quando ela apareceu... Na sua época, a cocaína era elitizada ainda, né? Justamente. Mas quando ela apareceu, como nós já estávamos habituados a fazer uso injetável, nós já experimentamos a cocaína injetável. Né? Então também foi um longo período, né, que eu fiz uso desse tipo de droga. Dizem que o crack mata muito hoje, né? Mas naquela época morria muita gente de overdose de cocaína injetável, né? Com certeza, com certeza. Você acha que morre mais gente agora ou morria mais naquela época? Ah, eu não sei te responder precisamente, mas eu acredito que seja na época anterior. Da cocaína injetável, né? É, porque ela ia direto, né? E tinha mistura também. Às vezes pegava uma cocaína batizada, entende? Eu perdi muitos amigos de overdose, viu? Muitos mesmo. É porque é difícil você encontrar pessoas daquela época, né? A gente que percorre aí e busca entrevistados, você encontra mais usuários de crack. Você não encontra pessoas daquela época de cocaína injetável para entrevistas. Porque na realidade acho que aí é que tá. Quem não teve um despertar, quem não acordou, morreu. Então eu sempre falo isso, né? Em todos os depoimentos, por onde eu passo, que nós não somos exemplos, nós somos milagre. Né? Então nós somos um sobrevivente. É um milagre que aconteceu por eu estar vivo hoje, porque a maioria, 99% das pessoas que conviveram comigo naquela época já se foram. Como que eram os seus relacionamentos daquela época com amigos, com as mulheres? Você é da época dos bailinhos de garagem. De garagem, a Cuba Libre, né? Mas na realidade a gente se relacionava com as pessoas parecidas, né? Então, com pessoas que faziam o mesmo uso da substância, né? Tipo, eu não conseguia me relacionar com pessoas que não faziam uso de droga, né? A realidade, então nós tínhamos um grupo, né? E era muito mal visto esse grupo, porque naquela época existia, a pessoa era muito taxada, né? A droga era associada à marginalidade, né? Hoje não, hoje o usuário ele é tratado como um doente, um dependente. E naquela época não. Viciado, né? Pegou a época que o usuário era taxado como viciado. Viciado e marginal, né? Isso. Hoje não. Hoje é dependente químico. Hoje é dependente químico. Então a gente era muito marginalizado mesmo, né? E tanto é que nós não é que nem hoje, que hoje você vê um jovem usando um determinado tipo de droga a céu aberto pela rua. Nós não fazíamos isso, né? Nós nos escondíamos para usar droga. Na década de 90, eu lembro que as pessoas iam preso com um cigarro de maconha, passavam de 6 a 9 meses preso. Com certeza. Isso sem falar que nós vivíamos uma repressão, né? Um país que vinha de um regime militar, né? Isso. Então tinha muita repressão. E hoje já não tem essa repressão, né? Hoje usa-se droga a céu aberto. A céu aberto, em praças públicas, por aí, né? E eu vejo assim, tem até acho que uma lei tramitando aí que você vai poder transportar uma certa quantidade de droga aqui no país, né? Alcides, você conseguia trabalhar usando a droga assim? Não, no começo, assim, dos meus 13 até os meus 20 e poucos anos, sim. Mas depois não. Porque ela foi progredindo de uma tal maneira, né? Então eu sempre trabalhei assim. O meu primeiro emprego foi com a minha família, com os meus tios, né? Depois eu fui
trabalhei num outro lugar, fiquei um bom tempo. Aí cheguei aos 20 anos. Quando chegou aos 20 anos, aí eu não consegui manter um equilíbrio. Alcides, você praticou algum delito para manter o uso de drogas? Não responda agora. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai saber mais sobre a história de Alcides Navarro. Não saia daí. O Hospital Santa Mônica possui 3 especialidades: geriatria, psiquiatria e uma ala exclusiva para tratamento de álcool e drogas. Além das internações particulares, o Hospital Santa Mônica aceita vários convênios médicos. Conheça o site hospitalsantamonica.com.br ou ligue 11 4668 7455. Você está com restrições no CPF? Problemas no SPC, Serasa, cheques devolvidos, débitos com lojas, cartões de crédito? Por acaso a parcela do seu veículo está em atraso? Não se desespere. A ADC, Assessoria de Defesa do Consumidor, vai te ajudar a renegociar sua dívida. Entre em contato pelo telefone 11 2092 8066. ADC, Assessoria de Defesa do Consumidor, uma solução eficiente para reabilitar seu crédito. A FEBRACT, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, apoia o programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Nosso convidado de hoje é Alcides Navarro. Você praticou de algum delito para sustentar o vício? Com certeza alguns, né? Porque quando você se envolve no uso e assim, na minha época, para você adquirir a droga, era, monetariamente falando, era muito difícil. Então você acaba se envolvendo, tipo, para manter o uso, né? Na realidade. Não foi assim que eu me envolvi. Tudo que eu fiz, na realidade, foi para manter o uso, né? A doença já tinha progredido na minha vida. Então você começa a comprar quantidades para revender, para tirar a sua parte, e começa a fazer A praticar delitos para manter o uso. Só para manter o uso, Justamente. Não que você era um ladrão, criminoso. Não é isso não. Era mais para manter o uso mesmo, justamente. E aquelas brigas de quando tá bêbado. Com certeza, né? Agressões, né? Aí, direções perigosas, resistência a prisões, né? Muitas vezes preso portando o uso do entorpecente. Isso aconteceu várias vezes, né? Você pegou uma época ainda de resquícios da repressão. E aquela época que a polícia ainda era repressiva mesmo, bastante rígida, né? Rígida. Nós estávamos no final do militarismo, né? E a gente ouvia falar de pequeno, Esquadrão da Morte, né? Aquela coisa toda. Então, eu peguei essa parte, sim. Tinha aquele mito que a rota parava e mandava correr e depois atirava, né? Já tive até livramentos, né? Uma vez eu tive um problema desse e foi por Deus que uma mulher lá abriu a janela e saiu na rua. E aí saiu uma família e aí eles acabaram deixando pra lá, né? Graças a Deus, né? Você ficava violento quando usava drogas? Ou o álcool também? Quando a gente está falando de drogas, tá generalizado, né? Também, né? Tudo, sim, com certeza, né? E também, assim, no submundo, você acaba fazendo coisas até por defesa, sabe? Que você normalmente não faria. Né? Sóbrio, né? Sóbrio, justamente. Então você acaba realmente se tornando uma outra pessoa, com certeza. Mudando um pouco de assunto,
entrando agora na vida pessoal sua, você se casa com quantos anos? Então, eu conheci a minha futura esposa, né? Quando eu tinha 21 anos, namoramos por 3 anos, eu me casei aos 24 anos de idade. No uso abusivo, né? No uso abusivo e destrutivo, na realidade. Foi uma fase que eu estava vivendo de uma maneira totalmente destrutiva. E logo vem os filhos. Então, inclusive a minha esposa estava grávida, nós casamos no mês de junho, no dia 3 de junho, e o meu filho nasceu em setembro, né? Então, sem estrutura para ser pai, sem estrutura para ser esposo, totalmente irresponsável, né? Sem responsabilidade. Porque eu vejo assim, a pessoa que está no uso de droga, na realidade ela tem uma idade física diferente da idade mental. Então, tipo assim, eu tinha 24 anos, mas com a idade mental de 15. A realidade é essa. Ainda era um adolescente. Ainda era um adolescente. Num corpo de adulto. Num corpo, isso mesmo. Eu acho que a droga ela causa isso no ser humano, né? Ela paralisa a idade mental. Mental, isso. Né? Então isso aconteceu comigo, sim. Né? E aí, a sua esposa sofreu muito com o uso de drogas? Bastante, né? Sofreu a ausência, a falta de companheirismo, a falta de carinho, né? Eu era o tipo da pessoa que eu desaparecia, né? Eu nunca soube associar o uso de droga a nenhuma atividade. Seja ela assim, tipo, se eu estou usando droga eu não consigo trabalhar, se eu estou usando droga eu não consigo liderar uma família. Então eu desaparecia, ficava 2, 3, 4, 5 dias desaparecido. E ela com criança pequena. Logo que nasceu o meu primeiro filho, já veio o segundo. A diferença de idade deles é de 1 ano e 10 meses. Então ela sustentou uma barra praticamente que sozinha. Né? Eles também acabam pegando uma parte do seu uso de drogas? Sim, quando eu entrei em recuperação, o meu filho mais velho tinha 8 anos e o outro 6 anos de idade, né? Vivenciaram. Então, eles até sofreram também com o uso, porque você acaba restringindo um monte de coisa para o uso, né? A doença ela vai progredindo de uma tal maneira que, tipo assim, a minha esposa chegava para mim para você entender. A gente precisa comprar um tênis para os meninos, né? Então, eu ia na loja, aí vamos supor, tinha um tênis de R$60, 2 seriam 120. Aí eu vi um de 30. Aí eu comprava os 2 de 30 que já era pensando nos 60 que ia me sobrar. Sobrar para o uso de droga. Para o uso de droga. Então acaba tirando... Sempre a prioridade era o uso da droga. É a droga. Você acaba tirando da sua família para poder manter o seu vício. É um negócio impressionante. Você gasta numa noite, você consegue gastar 300, 400 reais e isso não é dinheiro. Daí chega no outro dia, você não tem dinheiro, seu filho pede um pacote de sucrilhos, aí você olha pro seu filho e fala, sucrilhos é supérfluo. Os sucrilhos hoje devem custar uns 12 reais. Entende? Então você acaba invertendo valores, né? A família sofre muito. Alcides, agora uma pergunta que acredito que todos querem fazer para você. Como que uma pessoa que vive para usar drogas, de repente decide parar? Como foi isso? São vários fatores, né? É através do sofrimento mesmo, né? Nos últimos anos, que foram 20 longos anos no uso de droga, mas os últimos 3 anos foram os piores, porque a doença ela progrediu de uma tal maneira que eu usava contra a minha própria vontade. Eu acho que a droga, ela tira algo do ser humano que é o que eu mais, assim, que eu mais senti, que é o livre-arbítrio, é o poder de escolher se você quer ou não usar, entende? E eu cheguei nesse estágio de não ter essa escolha, hoje eu não quero usar. Então os últimos 3 anos eu já usava a droga contra a minha vontade, sabe? Sabendo que eu estava fazendo meus filhos sofrerem, minha esposa sofrer, que eu estava sofrendo, que a minha família estava sofrendo, porque eu acredito que um dependente, ele leva consigo pelo menos umas 30 pessoas, né? De uma forma ou de outra. Ele atinge diretamente, eu acho que mais de 30 pessoas. Então, mesmo sabendo de tudo isso, eu não conseguia falar não.
Então, quando você perde o livre-arbítrio, eu acho que aí é que começa a pegar mesmo, né? Então, foi isso. E onde você vai buscar ajuda? Então, aí a minha esposa, ela se cansou, né, de sofrer. A minha mãe, minha irmã do meio, ela se casa e ela vai embora para outro estado, né? Aí ela tinha uma casa num bairro próximo, deixou a casa para nós morarmos nesse lugar, porque eu nunca consegui manter nada, nunca consegui ter um equilíbrio financeiro. Aí ela deu a casa pra gente morar e pra gente ver se a gente tinha um crescimento. E nesse lugar, com a progressão da doença, minha esposa estava sofrendo muito. Aí um dia eu desapareci, eu fiquei acho que uns 3, 4 dias fora de casa. Quando eu cheguei em casa, não tinha nada dentro de casa. A minha esposa, ela tinha recolhido as coisas, os móveis, saiu e foi embora. Me abandonou também. E ainda assim eu continuei sozinho durante um longo período, morando naquela casa vazia. Na realidade, não tinha nenhum copo para você tomar água. Eu tomava água na torneira, sabe? E continuei ainda, achando que estava bom. Mas aí começa a vir o pós-droga, né? O vazio, a depressão. Então, quando eu chegava naquela casa que eu entrava, depois de 3, 4 noitadas, aí eu olhava aquele vazio, daí você fica imaginando, pô, aqui já houve uma família, por que está acontecendo isso? Por que eu não consigo, né? E um dia a irmã dela foi me visitar, a irmã da minha esposa. Eu estava jogado lá, muito mal mesmo. E já pensando até em tirar a própria vida, sabe aquelas? Sei. Tipo, eu vou me matar, não tô aguentando mais, né? Só não tinha coragem. Isso, teve um dia, eu lembro, isso foi muito claro pra mim. Eu tava com 3 caras, a gente tava acho que uns 3 noites virados, daí nós entramos dentro de uma padaria, o dia amanhecendo, e pra tomar algo, né? E quando nós encostamos o carro que nós descemos, o rapaz que estava servindo na padaria, que ele olhou a gente vindo, ele pensou que nós íamos assaltar a padaria. E aí ele pulou o balcão e saiu correndo. E deixou a padaria vazia. E aí nós entramos na padaria, vem cá, e o cara, né, foi embora. Aí eu era meio abusado, eu falei, esse cara foi embora, eu vim aqui para beber, eu tenho dinheiro, eu vou pagar. E dei a volta no balcão para pegar minha bebida. Serviu todo mundo. Pra servir, só que quando eu voltei no balcão, tinha um espelho muito grande. E aí eu olhei para aquele espelho, parece que eu vi minha alma ali, sabe? Eu consegui enxergar dentro de mim, sabe? O estrago que estava a minha vida. E ali eu me deu uns 5 minutos, eu falei, vamos embora. Eu vou embora. Os caras, não, fica aí. Eu acabei indo embora, fui para casa. Aí eu fiquei pensando, né, em tirar a própria vida. E aí foi acho que a primeira vez que eu falei com Deus da maneira como eu concebo verdadeiramente. Eu dobrei meu joelho e disse, aí cara, se tu existe, muda a minha vida. Entende? E aí o que aconteceu? Eu desmaiei. Eu desmaiei e fiquei acho que 3 dias desacordado. E eu acordei com a irmã dela dentro da minha casa. Tá. Me olhando e falando, você precisa de Deus, cara. Você precisa de Deus. Aí ela falou com ela. Daí ela tinha um amigo que tinha passado por uma comunidade, né? Que a gente nem ouvia falar, sabe? Esses negócios de grupos de autoajuda, comunidade era... Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Daí ela falou que tinha que ir numa reunião, né? Porque você tinha que ir nessa reunião para conseguir uma vaga, para fazer um tratamento, para ver o interesse da pessoa, né? E um senhor lá que estava montando uma comunidade, né? Ele falou, tinha um mês a comunidade, você quer ir para lá? Você trabalha? Não trabalho. O cara falou assim para mim, eu lembro até hoje, ô Cis, o que é droga para você? Eu falei, droga? Eu conheço um monte de tipo de droga, álcool. Aí fui falando, né? Cocaína, maconha, LSD, gluco. E ele falou assim, quantos anos você tem? 33 anos. Você trabalha? Não trabalho. Você estuda? Não estudo. Você é formado em alguma coisa? Não sou formado. Você tem algum tipo de renda? Não tenho tipo de renda. Você é casado? Não, no momento estou separado. E seus pais? Meu pai já é falecido e minha mãe mora em outro estado. Aí ele falou, posso ser sincero para você? Droga é a forma de vida que você leva. Fica comigo lá na comunidade, você não tem compromisso nenhum, 1 semana. Se em 1 semana eu vou abrir a porta, se você quiser ir embora, a escolha vai ser sua. Mas deixa eu tentar te ajudar.
E aí você foi para lá. Fui e me internei num domingo, dia 16 de novembro de 1997. E aí não usou mais drogas. Graças a Deus. O que você faz para manter a abstinência? Eu procuro sempre manter um contato consciente com Deus da maneira como eu compreendo e tento sempre levar essa mensagem a outro irmão que sofre, que está sofrendo da mesma maneira como eu sofri. Então é partilhando, sabe? É dando aquilo que um dia me ofereceram, que é uma esperança, que é a confiança, para outra pessoa. Quando você fala partilhando, é nos grupos de autoajuda. Grupos de autoajuda, em comunidades terapêuticas, né? Grupos de familiares, sabe? A gente procura sempre estar se doando. Eu faço isso por gratidão mesmo, sabe? Alcides, infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela entrevista. Eu desejo anos e anos de sobriedade. Amém. E parabéns pela notícia do seu futuro neto que está vindo aí. O Thiago. Tudo de bom para você e para tua família. Assim seja. Chegamos ao final de mais um programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Vou encerrar com uma frase de Cecília Meirelles. A primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba seu nome, nem acredite no calendário, nem possua jardim para recebê-la. Agradeço a você que nos assistiu através da TV e que vai nos assistir no canal do YouTube. Todos os programas também estão disponíveis no nosso site. Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook e acompanhar o programa no Instagram. Até a semana que vem.